Era uma vez, há muito, muito tempo, um homem chamado Abraão e sua esposa chamada Sara. Eles eram muito especiais para Deus. Deus havia feito uma promessa para Abraão. Ele seria pai de uma grande nação, com muitos filhos, netos e bisnetos, como as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. Que promessa incrível, não é mesmo? Ei, amiguinhos, vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos, mas havia um problema. Abraão e Sara não tinham filhos. E o tempo foi passando, e eles foram ficando velhinhos, bem velhinhos. Sara já tinha quase 90 anos e Abraão 100 anos. Já pensou? Um vovô e uma vovó esperando um bebê. Mesmo com a idade avançada, Abraão confiava em Deus de todo o coração. Ele acreditava que, se Deus prometeu, então ele cumpriria. Um dia, o próprio Deus apareceu a Abraão e disse que no ano seguinte, Sara teria um filho. Quando Sara escutou isso lá de dentro da tenda, ela riu. Sim, ela riu, porque achou impossível. Como uma senhora tão idosa poderia ter um bebê? Mas Deus ouviu a risada dela e disse: por acaso existe algo difícil demais para o Senhor? Gênesis 18:14. E então, passou um tempo, e exatamente como Deus havia prometido, Sara ficou grávida. Que alegria! Imaginem a cena, uma senhora idosa com barriguinha de grávida, andando pelo acampamento e todos ao redor sorrindo e dizendo: é um milagre. Deus cumpriu o que disse. Finalmente, chegou o grande dia, e nasceu um lindo menino. Eles o chamaram de Isaque, que quer dizer ele ri, porque Sara havia rido quando ouviu a promessa, e agora ela ria de alegria. Ela mesma disse: Deus me deu motivo de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. Gênesis 21:6. Abraão ficou emocionado, agradeceu a Deus e fez uma grande festa para celebrar o nascimento de seu filho. Imagine só, um pai com 100 anos balançando um bebezinho nos braços. Isaque foi chamado de o filho da promessa, porque ele nasceu exatamente no tempo certo, do jeitinho que Deus havia falado. Ele era o sinal de que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. E assim começou a linda história de Isaque, o menino do milagre, o filho que trouxe alegria a Abraão e Sara, e que mostraria ao mundo que quando Deus promete, ele faz acontecer. Isaque já era um menino forte e curioso. Ele gostava de andar ao lado de seu pai, Abraão, que sempre o ensinava a amar e obedecer a Deus. Eles moravam em tendas e tinham muitos animais, servos e pastores, porque Deus havia abençoado Abraão em tudo. Mas o maior presente de todos era Isaque, o filho tão esperado, o filho da promessa. Um dia, Deus chamou Abraão e disse algo que parecia impossível de entender: Abraão, pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá até a região de Moriá. Lá, ofereça-o como sacrifício, num dos montes que eu lhe mostrarei. Gênesis 22:2. Abraão ficou muito abalado, mas não discutiu com Deus. Mesmo sem entender, ele sabia que podia confiar completamente no Senhor. Naquela mesma madrugada, ele se levantou bem cedinho, preparou a lenha para o sacrifício, selou seu jumento e chamou 2 servos. E Isaque: pai, para onde vamos? Talvez tenha perguntado Isaque, animado com a viagem. Abraão respondeu: com calma, vamos subir ao monte para adorar a Deus, e depois voltaremos. Depois de caminhar 3 dias inteiros, eles avistaram o monte de longe. Abraão disse aos servos: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos. Abraão colocou a lenha nos ombros de Isaque, pegou o fogo e a faca, e os dois subiram juntos. No meio do caminho, Isaque olhou ao redor e perguntou: papai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Essa pergunta deve ter apertado o coração de Abraão, mas ele respondeu com fé: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho.
Gênesis 22, 8. Quando chegaram ao topo do Monte Moriá, Abraão construiu um altar com pedras, arrumou a lenha, e então chamou Isaque. Com todo o cuidado e lágrimas nos olhos, ele amarrou o próprio filho e o colocou sobre a lenha. Imagine esse momento. Isaque confiava tanto no pai que não resistiu. Ele podia correr, ele era forte, mas ficou ali, quietinho, obedecendo. Ele também confiava em Deus. Abraão esticou o braço, pegou a faca, e quando estava prestes a sacrificar o filho, Abraão, Abraão, uma voz poderosa veio do céu. Era o anjo do Senhor chamando. Abraão parou imediatamente. Não faça nada ao menino. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, seu único filho. Gênesis 22 e 12. Abraão olhou em volta e viu, preso pelos chifres num arbusto, um carneiro. Deus havia providenciado o animal para o sacrifício, exatamente como Abraão tinha dito. Com alegria, Abraão libertou Isaque, sacrificou o carneiro no lugar do filho e deu ao lugar o nome de "O Senhor proverá", porque naquele monte Deus mostrou que cuida de tudo e prova os corações. Isaque aprendeu uma grande lição naquele dia. Ele viu com os próprios olhos que seu pai tinha uma fé gigante e que Deus nunca falha. E assim, pai e filho voltaram juntos, cheios de fé e gratidão. O tempo passou, e aquele menino chamado Isaque, o filho da promessa, cresceu. Ele virou um homem sábio, trabalhador e temente a Deus, assim como seu pai, Abraão. Mas havia algo muito importante que ainda faltava em sua vida: uma esposa. Naquele tempo, os casamentos eram organizados pelas famílias. E como Abraão já era muito idoso e sabia que estava chegando o fim da sua vida, ele quis garantir que seu filho se casasse com uma mulher especial, que amasse e obedecesse ao Deus verdadeiro. Mas Abraão não queria que Isaque se casasse com uma moça do lugar onde moravam, pois ali as pessoas adoravam falsos deuses. Então, ele chamou seu servo de confiança, um homem sábio, experiente e fiel, e fez um pedido muito sério: quero que você vá até a minha terra, onde está a minha família, e busque uma esposa para o meu filho Isaque. Gênesis 24, 4. O servo ficou preocupado e perguntou: e se a moça não quiser vir comigo? Mas Abraão respondeu com fé: o Senhor, o Deus dos céus, enviará o seu anjo adiante de você. Ele vai preparar tudo. Gênesis 24, 7. Então o servo se preparou. Ele levou 10 camelos carregados de presentes e partiu numa longa jornada até a cidade de Naor, onde estavam os parentes de Abraão. Depois de muitos dias viajando sob o sol do deserto, ele finalmente chegou ao seu destino, perto de um poço. No final da tarde, a hora em que as moças saíam para buscar água. E foi ali, naquele momento, que o servo fez uma oração linda e cheia de fé: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, faze com que hoje tudo corra bem. Mostra a tua bondade para com o meu senhor. Que seja assim. A moça que me oferecer água e também oferecer água para os camelos, que seja ela a esposa que escolheste para Isaque. Gênesis 2, 4 e 12 a 14. Antes mesmo de ele terminar de orar, apareceu uma jovem muito bonita chamada Rebeca. Ela carregava um cântaro no ombro e foi até o poço buscar água. O servo correu ao encontro dela e pediu: por favor, me dê um pouco de água do seu cântaro. E Rebeca respondeu, com muita bondade: claro, beba, meu senhor. E depois disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam à vontade. Uau! Exatamente como o servo havia pedido a Deus. Você sabia que um camelo pode beber muitos litros de água depois de uma longa viagem? E Rebeca tirou água várias vezes do poço para todos os camelos. Isso mostrava que ela era generosa, trabalhadora e gentil, perfeita para ser esposa de Isaque. O servo ficou maravilhado. Quando ela terminou, ele perguntou de qual família ela era. E para surpresa dele, ela era neta de Naor, irmão de Abraão. Era da própria família dele. Deus havia guiado tudo direitinho. Naquela hora, o servo se ajoelhou e agradeceu ao Senhor. Bendito seja o Senhor,
Deus do meu senhor Abraão, que não deixou de mostrar a sua bondade e fidelidade. Gênesis 2:4-27. Depois, ele foi até a casa da família de Rebeca, contou toda a história e pediu permissão para que ela fosse esposa de Isaque. Eles disseram: se isso veio do Senhor, não temos como dizer não. Leve Rebeca com você. E Rebeca, ela também aceitou. Com muita coragem e fé, ela partiu com o servo em direção a uma terra que nunca havia visto, para conhecer o homem com quem se casaria. Ela sabia que aquilo vinha de Deus. No caminho de volta, enquanto os camelos caminhavam pelo deserto, Isaque estava no campo, orando. De longe, ele viu os camelos chegando, e Rebeca também o viu. Quando soube que era Isaque, ela desceu do camelo e cobriu-se com um véu, como era o costume da época. O servo contou a Isaque tudo o que havia acontecido, cada detalhe da resposta de oração, do poço, da bondade de Rebeca e da fidelidade de Deus. Isaque ficou tocado. Ele levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, e ali ela se tornou sua esposa. A Bíblia diz que ele amou muito e que foi consolado depois da morte de sua mãe. Foi o início de um casamento abençoado e cheio de propósito, porque Deus havia unido dois corações preparados por ele. Depois de se casar com Rebeca, Isaque continuou vivendo na terra que Deus havia prometido a seu pai, Abraão. Ele era um homem tranquilo, obediente e que confiava muito em Deus. Assim como seu pai, Isaque aprendeu a ouvir a voz do Senhor e a seguir os caminhos da fé. Mas um tempo difícil chegou. A terra passou por uma grande seca. Não chovia. As plantações murchavam, os animais sentiam sede, e o alimento começava a faltar. Era um tempo de fome, assim como havia acontecido nos dias de Abraão. Isaque pensou em sair dali e ir para o Egito, onde havia comida. Mas então Deus falou com ele: não desça ao Egito, fique na terra que eu lhe mostrar. Eu estarei com você e o abençoarei. Darei estas terras a você e aos seus descendentes, como prometi a Abraão. Gênesis 26:2-3. Uau! Que promessa maravilhosa! Mesmo com o solo seco e o céu sem nuvens, Isaque obedeceu a Deus e ficou na cidade de Gerar, onde vivia o povo filisteu. Ele plantou sementes na terra seca, mesmo sem ver sinal de chuva. E sabe o que aconteceu? Deus fez um milagre. Isaque colheu 100 vezes mais do que havia plantado. Seus campos floresceram, seus rebanhos cresceram, e ele ficou muito rico. A Bíblia diz: o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Gênesis 2:6-13. Mas nem todos ficaram felizes com isso. Os filisteus, que moravam por ali, começaram a ficar com inveja de Isaque. Eles viam que Deus estava com ele e que tudo que ele fazia dava certo. Então começaram a tampar os poços de água que o pai de Isaque, Abraão, havia cavado. Isso era muito sério. Poços eram preciosos no deserto, pois garantiam água para as pessoas e os animais. Mesmo assim, Isaque não brigava. Ele era um homem de paz. Então, junto com seus servos, ele reabria os poços e cavava novos. Mas, de novo, os inimigos vinham discutir: essa água é nossa. E Isaque cedia. Ele se afastava e cavava outro poço. Isso aconteceu várias vezes. Mas Isaque nunca revidava. Ele sabia que Deus era sua proteção e provisão. Até que um dia, eles cavaram um novo poço, e ninguém brigou por ele. Isaque então deu a esse poço o nome de Reobote, que significa espaço largo, e disse: agora o Senhor nos abriu espaço, e prosperaremos nesta terra. Gênesis 2:6-22. Pouco tempo depois, Deus apareceu novamente a Isaque e reafirmou a mesma promessa feita a Abraão: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você. Abençoarei você e seus descendentes. Gênesis 2:6-24. Isaque ficou tão feliz e grato que construiu um altar para adorar ao Senhor e armou ali a sua tenda. Ele sabia que tudo o que tinha vinha da bondade e fidelidade de Deus. E sabe o que mais? Até o rei Abimeleque, que antes tinha expulsado Isaque de sua terra, veio visitá-lo junto com seus conselheiros. Eles disseram: vimos claramente que o Senhor está com você. Gênesis 2:6-28. Eles pediram paz, e Isaque fez um acordo de amizade com eles.
Sim, ele fez as pazes com seus vizinhos, porque Isaque era assim, paciente, pacífico, obediente a Deus e por isso, abençoado em tudo. O tempo passou, e Isaque, o filho da promessa, já estava bem velhinho. Seus cabelos estavam branquinhos como nuvem, sua voz era mais fraca e seus olhos já não enxergavam mais. Ele sabia que seus dias estavam terminando e desejava fazer algo muito importante antes de partir, abençoar seu filho mais velho, como era o costume daquela época. Isaque tinha 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro e era forte, cabeludo e caçador. Jacó nasceu logo depois, segurando o calcanhar do irmão, e era mais calmo, gostava de ficar nas tendas se era muito próximo da mãe, Rebeca. Por ser o mais velho, Esaú tinha o direito de receber a bênção da herança, que era muito especial. Não era só sobre riquezas ou terras, era uma bênção espiritual, que passava de pai para filho, desde os tempos de Abraão. Ela trazia a promessa de Deus para formar um povo e abençoar todas as nações da terra. Então Isaque chamou Esaú e disse: Meu filho, estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue seu arco e suas flechas, vá caçar para mim e prepare aquela comida saborosa que eu tanto gosto. Depois disso, vou te abençoar. Gênesis 27, 2-4. Mas Rebeca ouviu tudo e lembrou-se de uma profecia que Deus havia dito quando os 2 filhos ainda estavam no seu ventre: o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 2:5-23. Então, Rebeca fez um plano. Ela chamou Jacó e disse: Filho, vá buscar 2 cabritos para mim. Eu vou preparar a comida do jeito que seu pai gosta, e você levará a refeição no lugar de Esaú. Ele está velho e não enxerga mais. Assim, você receberá a bênção. Jacó ficou assustado. Mas mãe, Esaú é peludo e eu tenho a pele lisinha. E se meu pai me tocar, ele pode perceber e me amaldiçoar. Mas Rebeca insistiu. Ela vestiu Jacó com as roupas de Esaú e cobriu seus braços e pescoço com peles de cabrito, para que parecesse cabeludo como o irmão. Jacó levou a comida até seu pai e disse: Meu pai. Isaque respondeu: Quem é você, meu filho? Jacó disse: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor pediu. Coma a comida e me abençoe. Isaque, desconfiado, chamou Jacó para perto e o tocou. Sentiu os pelos falsos nos braços e cheirou as roupas de Esaú e por fim acreditou que era mesmo o filho mais velho. Então Isaque comeu a comida e depois, com todo carinho, colocou as mãos sobre Jacó e deu a grande bênção: que Deus lhe conceda do orvalho do céu, da fartura da terra, que os povos o sirvam, e que você seja abençoado. Gênesis 2:7-28-29. Pouco tempo depois, Esaú chegou. Ele preparou a comida e entrou dizendo: Pai, aqui estou. Levante-se e me abençoe. Isaque tremeu e percebeu o que havia acontecido. Ele disse: Seu irmão veio com astúcia e recebeu a bênção em seu lugar. Esaú chorou, suplicou, ficou muito triste. Mas a bênção já havia sido dada a Jacó e não podia ser tirada. Apesar do engano, Deus não abandonou Jacó. Sabe por quê? Porque Deus é soberano e já tinha um plano para Jacó desde o ventre da mãe. Ele sabia tudo o que iria acontecer. E mesmo com erros e falhas, a promessa continuaria. Jacó saiu da casa do pai e viveu muitas aventuras. Mais tarde, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e dele nasceriam os 12 filhos que formariam as 12 tribos do povo de Deus. Sim, o mesmo povo que viria a ser chamado de o povo de Israel. Quanto a Isaque, ele viveu por muitos anos ainda. A Bíblia diz que ele morreu com 180 anos de idade, cheio de dias, depois de ver seus filhos crescerem e a promessa de Deus continuar. E sabe quem cuidou do sepultamento de Isaque? Seus 2 filhos Esaú e Jacó juntos, como irmãos. Apesar das diferenças e das dores do passado, eles honraram o pai e se reuniram para sepultá-lo com amor e respeito.